Boa tarde, nono. Eu queria que alguém do nono ano me comprovasse se os assuntos da primeira avaliação só vão até as orações subordinadas substantivas. Se quando nós começamos nas adverbiais, todas já ficaram para a segunda avaliação. Eu acho que sim, né? Então, até as substantivas, primeira avaliação. Adverbial 1, adverbial 2, que nós já vimos, segunda avaliação. Não é? Eu queria que alguém só comprovasse se é isso mesmo. E hoje nós vamos começar as figuras de linguagem. Algumas, tá? Não são todas, somente algumas que tem aqui no livro, na página 97. Figuras de linguagem. Então aqui diz, neste capítulo você leu alguns poemas e pôde perceber que os poetas usam certos recursos da linguagem para construir imagens em seus textos. Esses recursos são chamados de figuras de linguagem. Para produzir sentidos novos e expressivos, as figuras de linguagem exploram os sons, o sentido das palavras e das expressões e as estruturas da língua. Então, nesta sessão, vamos estudar algumas das principais figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas são várias. Então, aqui nós só vamos estudar personificação ou prosopopeia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância e anáfora. Tá? Então, são essas as figuras que nós vamos estudar nessa sessão. Tá, então, aqui diz personificação ou prosopopeia. Se você falar personificação está certo, prosopopeia também. Então, damos nome de personificação à figura de linguagem que consiste em atribuir características, ações e sentimentos próprios de seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Tá, então, por exemplo, se eu digo, o vento chorava e as folhas derramavam lágrimas ao balançar da ventania. Então, o vento chorava e as folhas derramavam lágrimas ao decorrer, seja qual palavra que nós tivéssemos que colocar, da ventania. Então, aí nós estamos colocando palavras características a seres inanimados como eles fossem seres humanos. Né? A pedra de tão forte gemia. Então, aí nós temos uma prosopopeia. Então, prosopopeia não, personificação ou prosopopeia, né? Que é a mesma coisa. O vidro de tão duro chorava, pois desejava ser quebrado em pedacinhos. Então, qualquer característica que você dá a seres brutos, seres irracionais, como eles fossem seres humanos,
nós chamamos de prosopopeia ou personificação, tá? Tem também uma figura de linguagem que nós vamos ver à frente, que é a catacrese. Ela vai ser bem parecida com a prosopopeia, tá? A catacrese nós também, porém a catacrese, por não ter um nome apropriado a ele, daí ele recebe nome como ele fosse um ser humano também. Por exemplo, o braço da cadeira, a perna da mesa, o dente do alho, o pé da alface, tá? O bico do bule e assim sucessivamente, tá? Então ela é bem parecida com a prosopopeia ou personificação. Então, quando você vir em um texto, vamos ler, eu vou dar uma lida nesse texto que tem aqui, vamos ver se a gente encontra alguma. Nuvens de tempestade no horizonte, um vigia na gávea, sonha um monte. A cada onda, a cada tábua, geme. Olha aí. A cada onda, cada tábua, geme. Então, onda e tábua são seres inanimados, né? São seres irracionais. E aqui tem a característica como fosse um ser humano. Cabeça de palavras povoada, conversas de amplidão imaginada. Mas que leitura tanto poderia? Cheiro salgado a entrar pelas narinas e a dança leve de algas submarinas. Sal azul, movimento de água fria. Então, a dança leve, olha, a dança leve de algas submarinas. Então, gente, a figura de linguagem que recebe o nome de personificação ou prosopopeia é quando você vir em um texto, aparece muito nos poemas, né? Porque as figuras de linguagem, elas aparecem muito nos poemas, tá? Nos textos literários. E também em um livro, em prosa também, textos em prosa também aparecem, né? Mas algumas figuras de linguagem aparecem muito nos poemas. Tá, agora vamos ver a segunda figura de linguagem. Então, só retomando, prosopopeia ou personificação é quando nós damos características a seres inanimados ou irracionais, como eles fossem seres humanos, tá? Daí você dá características humanas a eles. Vem o eufemismo. O eufemismo é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão atenuada para afirmar algo desagradável. O eufemismo é quando nós colocamos, por exemplo, você vai colocar você vai dar uma notícia a alguém, daí você não quer usar palavras assim, palavras tristes, ou então chegar a dar fulano morreu, né? Como é que nós usamos? Ele partiu dessa para melhor, que é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, só que são palavras mais suaves, né? Ele partiu dessa para melhor. Vamos ver outra figura. Vamos ver aqui nesse texto aqui. Com pedacinhos de luz, convém marcar o caminho, desde o nascimento
até a última curva. Querido, para sempre o sol se esconde. Com pedrinhas de luz convém construir a casa e os gestos, fazer do coração uma gruta amorosa, um farol, a iluminada e leve morada. Então aqui está, até a última curva. É mesmo que você falasse até a sua última vez, que quer dizer morte, né? Tudo que se diz até a última vez. Tá, vou falar isso pela última vez. Pode significar que você é uma pessoa que não gosta de falar muito, né, de acordo com o contexto, ou pode significar um eufemismo. Vou falar pela última vez porque vou morrer, vou partir dessa para melhor. Tem outros e outros que o pessoal fala quando a pessoa morre. Foi para a cidade de pé junto. E são essas palavras que você usa e outras que não vêm na lembrança, que nós usamos, colocamos palavras mais agradáveis em frases desagradáveis, tá? São palavras que você coloca, palavras mais agradáveis em frases desagradáveis. E aí nós chamamos de eufemismo, quando você quer usar ou falar algo para não ofender, daí você coloca palavras mais suaves, mais agradáveis. Nós chamamos de eufemismo. Vem a antítese. A antítese é a figura de linguagem em que se opõe o mesmo contexto, duas palavras sintagmas ou orações de modo que intensifique o sentido que se pretende dizer. Só melhorando aí o conceito, antítese são palavras contraditórias. Tá? É a mesma coisa de antônimo, tá? Então, perto, longe, cedo, tarde, ruim, bom, feliz, infeliz, alegre, triste e assim sucessivamente. Antítese são palavras contraditórias. Deixa eu ver aqui no texto. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristeza a alegria. Então, nesse verso, nessa estrofe, nasce o sol e não dura mais que um dia. Nasce, morre, né? Palavras contraditórias. Depois da luz se segue a noite escura. Então, luz, noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristeza a alegria. Então aí, tristeza e alegria. Então, antítese são palavras contraditórias, tá? Aqui o conceito vai uma figura de linguagem que se opõe em um mesmo contexto duas palavras sintagmas ou orações de modo que intensifique o sentido que pretende dizer. É a mesma coisa que falar, tá? Palavras contraditórias
a mesma coisa que antônimo. Daí vem aliteração. A aliteração ela é muito parecida com a assonância. Então, a aliteração é a figura de linguagem expressa pela repetição de sons consonantais. Como, por exemplo, aqui no texto, eu danço manso, muito manso. Não canso e danço. Danço e venço. Manipanso, só não penso. Então aí, nessa primeira estrofe, nós temos o som consonantal repetido. Quando eu digo danço, manso, muito manso. Danço porque está com som de S. Então aí o encontro consonantal e repetido é a letra S. Então veja bem, a aliteração é a figura de linguagem que é expressa pela repetição de sons consonantais. Então aí nesse texto nós temos a repetição do som consonantal, que é a letra S. Já a assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos. Quando nós falamos de sons vocálicos, nós falamos de vogais. Então vamos ver. Aqui tem uma estrofe. Na messe que endurece, estremece a quermesse. O sol, o celestial girassol esmorece. E as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos lenços, dos fenos. Então, o encontro consonantal repetido aí é a letra E, tá? Então, é parecido. A aliteração é a repetição de sons consonantais, consoantes. A assonância é a repetição de sons vocálicos, que são as vogais. E a anáfora? Damos o nome de anáfora à figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de períodos, frases, orações ou versos. Então, a anáfora é a repetição no começo de frases, versos de um poema, frases, orações e etc. Vamos ver aqui nesse poema. Romance em 12 linhas. Quanto falta para a gente se ver hoje? Quanto falta para a gente se ver logo? Quanto falta para a gente se ver todo dia? Quanto falta para a gente se ver para sempre? Quanto falta para a gente se ver dia sim, dia não? Quanto falta para a gente se ver às vezes? Quanto falta para a gente se ver cada vez menos? Quanto falta para a gente não querer se ver? Quanto falta para a gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta para a gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta para a gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta para a gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? Então, gente, ó, é fácil a assonância, né? Todas elas. Só o eufemismo não, mas também não é tão difícil, tá? Então, a anáfora é a repetição de palavras no início de frases, orações, períodos ou versos.
Qual é a anáfora repetida aí? É a palavra quando, tá? Então, a literação, elas são três bem parecidas, né? A literação é a repetição de consoantes. E a assonância é a repetição de vocábulos. A anáfora é a repetição de palavras no início de frases, orações, poemas e etc. Tá? Então, nós vimos, só retomando, nós vimos personificação ou prosopopeia, que é quando você dá características a seres humanos, como eles fossem, você dá característica a seres inanimados ou irracionais, como eles fossem seres humanos. O eufemismo é quando você emprega palavras suaves em frases assim meio que você causa tristeza, que vai causar, não causa, causa tristeza, às vezes causa briga, tá? Às vezes você quer falar algo para alguém, quer ofender, mas daí você, como é uma pessoa educada, uma pessoa que tem uma estrutura boa na educação, então você não vai usar palavrões, você vai procurar palavras suaves, né? Para que a pessoa não se ofenda tanto, ok? Ou então você quer dar uma notícia desagradável, que você sabe que vai entristecer alguém, então você também procura palavras suaves. Você não vai chegar dizendo fulano morreu, né? Tá? Então é isso aí que nós chamamos de eufemismo. E vem a antítese, que são palavras contraditórias, é a mesma coisa que antônimos, tá? São palavras contraditórias, mesma coisa que antônimos. A literação, a repetição de consoantes. A assonância, a repetição de vocábulos, que são vogais. E a anáfora é a repetição de palavras em frases, poemas, orações e etc. Tá, gente? Então, na próxima aula, nós iremos fazer a atividade desse assunto. Olha, sábado, nós tivemos aula online nós, nono ano, né? No próximo sábado, vai ser oitavo e sétimo ano. Quando for no outro sábado, sexto ano e nono ano, tá? No próximo, passando esse sábado que vem, no outro, daí são vocês novamente e o sexto ano. Vou marcar um horário para o sexto e outro horário para vocês, tá bom, gente? Para tirarmos as dúvidas, né? E continuem fazendo as atividades, enviando no PV, tá? Para que vocês tenham os pontinhos de vocês. Uma boa tarde a todos.